Bom, e agora a gente vai começar a nossa aula de resolução de exercícios do capítulo 9 do nosso livro digital, Como desenvolver soluções de automação e internet das coisas com Node.js e JavaScript para Arduinos, ESP8266 e ESP32. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui é basicamente resolver os exercícios desse capítulo e nós vamos também dar uma relembradinha na teoria, somente com o básico que a gente precisa para poder encarar os objetivos que são propostos para a gente aqui. Bom, vamos lá. Esse capítulo ele tem dois exercícios, né? O primeiro exercício ele diz o seguinte: ele pede para a gente implementar um circuito utilizando qualquer um dos sistemas embarcados desse livro, né? No caso, ou as placas Arduino ou algum dos ESPs. E esse circuito ele deve conter dois LEDs e a gente tem que desenvolver um script também, né? Para que a gente consiga ligá-los e desligá-los de maneira independente, né? Através de uma aplicação JavaScript que vai ser implementada com a utilização desse script que a gente vai desenvolver e interpretada pelo Node.js. Em seguida, a gente vai resolver o segundo exercício, mas vamos seguir a ordem aqui, né, para que a gente consiga fazer tudo com calma e no passo a passo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma lembrada na teoria, ou seja, no que consiste todo o aparato que a gente vai precisar utilizar para resolver o nosso exercício. Primeiramente, a gente tem que lembrar o seguinte, que todo sistema embarcado, né, ou seja, todo sistema que tiver... Sistema embarcado talvez não seja uma generalização tão boa, né, mas todo sistema que contém um microcontrolador, todo sistema embarcado que dispõe de um microcontrolador, ele tem vários recursos que podem ser utilizados, né, por nós desenvolvedores quando a gente vai elaborar algum tipo de solução de automação. Então, entre esses recursos, existem o que a gente chama de portas digitais. Essas portas digitais, elas também, se você for procurar no datasheet, né, ou seja, naquele manual descritivo sobre o componente, se você for pesquisar nesses materiais referentes aos microcontroladores presentes nos sistemas embarcados, presentes em placas de desenvolvimento que a gente usa, né, como nas placas Arduino, ou que faz parte ali do SOX ESP8266 e ESP32, você vai ver que existem alguns recursos, né, existem algumas partes desses microcontroladores chamadas de portas digitais. Essas portas digitais, no inglês, elas vão ser encontradas como GPIO, que quer dizer mais ou menos entrada e saída de propósito geral. Basicamente, a gente pode dizer que esses são os recursos mais importantes, talvez não seja a palavra, mas talvez mais utilizados em projetos de automação, porque é através deles que a gente consegue perceber o ambiente, né, utilizando sensores, e também atuar sobre equipamentos que estão no nosso contexto e que a gente precisa controlar. Então, essas portas digitais, elas podem atuar de duas maneiras. Elas podem atuar ou como portas de saída digital ou como portas de entrada digital. Hoje, a gente vai falar das portas de saída digital. Bom, mas por que a gente vai falar delas e o que elas fazem? O capítulo 9, que é esse capítulo que a gente está fazendo, ele é o capítulo de manipulação de portas de saída digital. E através delas a gente consegue realizar acionamentos. Mas que tipo de acionamentos a gente consegue fazer? Os acionamentos chamados acionamentos on-off, que são aqueles onde a gente ou liga um dispositivo ou desliga ele. Ou seja, algo que não tem um comportamento intermediário. Por exemplo, imagina uma televisão. Ou você liga ela, ou você desliga ela. Então, você não tem um comportamento intermediário. Eu poderia até utilizar como exemplo a questão da iluminação, que você pode acender uma lâmpada ou apagar ela. Mas a gente sabe que existem dispositivos como, por exemplo, os dimmers que a gente pode utilizar, né, que eles permitem que a gente regule a intensidade luminosa de uma lâmpada. Então, basicamente, isso iria contra o que eu estou propondo aqui, né? Que a gente teria uma lâmpada mais ou menos acesa, ou mais ou menos apagada, dependendo do ponto de vista. Mas, basicamente, o que nós vamos tratar aqui são de acionamentos on-off que nós vamos fazer com portas de saída digital. Bom, e como que essas portas elas possibilitam que a gente realize esse tipo de acionamento, de ligar ou desligar alguma coisa? Elas fazem isso através da disponibilização de níveis de tensão definidos. Ou seja, com uma porta de saída digital, ou melhor,
com uma porta digital, eu posso fazê-la funcionar como porta de saída digital e ela vai poder acionar dispositivos e equipamentos através da disponibilização de níveis de tensão e, consequentemente, de níveis de corrente também. Mas a gente vai focar na tensão, porque as especificações elas são feitas com base nisso. Então, quais tipos de níveis de tensão são definidos para os sistemas embarcados que a gente está utilizando? Bom, se a gente estiver falando de ESPs 8266 ou 32, nós estamos falando dos níveis de tensão de 0 volts e 3,3 volts. Já, caso a gente esteja lidando com placas Arduino, ou melhor, especificamente a placa Arduino Uno, que é a que a gente vai utilizar aqui hoje, os níveis de tensão definidos que podem ser disponibilizados pelas portas de saída digital, eles são ou um nível de tensão de 0 volts ou um nível de tensão de 5 volts. Claro, estamos falando aqui de níveis de tensão contínuos e tem um porém aqui também. De fato, a gente consegue acionar coisas com esses níveis de tensão, mas você pode estar se perguntando, beleza, Daniel, mas, por exemplo, com 5 volts, eu não consigo ligar uma geladeira, eu não consigo ligar um ar-condicionado, eu não consigo ligar uma televisão, né? Primeiro, porque esse nível de tensão é muito baixo. Segundo, porque esses equipamentos, de maneira geral, eles trabalham, né? Eles funcionam com base em uma tensão alternada, aquela que vem da rede que a gente liga na tomada. E então a gente não consegue ligar esses dispositivos. E eu digo para você, exatamente. Diretamente, existem muitos dispositivos, ou seja, na maior parte das vezes as cargas que são maiores, a gente não consegue acionar com o Arduino ou com o ESP, mas a gente consegue acionar quem tem a capacidade de ligar e desligar esses dispositivos. E aqui eu estou falando de transistores, eu estou falando de relés, seja eles mecânicos ou de estado sólido, e muitos outros artifícios que podem ser utilizados. Então, quando a gente fala que a gente consegue acionar dispositivos com Arduinos, é verdade. Às vezes a gente não consegue fazer isso diretamente, mas a gente consegue acionar um outro circuito responsável por isso. Isso é completamente normal, isso é completamente ok, e na verdade isso é o que acontece na maioria das vezes. Por isso que muitas vezes quando a gente vai ensaiar as coisas, a gente vai demonstrar algum tipo de aplicação numa aula, como eu estou fazendo aqui, a gente muitas vezes utiliza LEDs como objetos para compor o nosso exemplo, porque os LEDs são pequenos, eles são fáceis de manipular e eles são acionáveis diretamente por esses sistemas embarcados. Então, acaba que facilita para a gente. Mas, lembrando que a gente consegue sim ligar e desligar cargas maiores, tá bom? Bom, beleza, a gente falou um pouco das portas digitais, delas funcionando como portas de saída digital e o porquê e por que elas conseguem permitir que a gente acione dispositivos. Agora, para que a gente consiga dar prosseguimento ao nosso projeto aqui, a gente precisa ver mais um recurso muito importante. Esse recurso são as portas serial. Bom, e o que são portas serial? Primeiramente, você precisa entender o seguinte. Esses recursos, tanto as portas serial quanto as portas digitais, elas possuem funções diferentes, muito embora às vezes possam estar contidas no mesmo pino, né? É comum que os microcontroladores tenham várias funções por pino, né? Cada um dos seus pinos pode ter 1, 2, 3, até mais. E isso tudo é configurável com base no firmware que a gente implementa para o nosso microcontrolador. No caso dos Arduinos, isso aqui é um pouco mais simples e eu vou mostrar para você logo depois, quando a gente estiver fazendo exercícios na prática. Mas, basicamente, você precisa entender que as portas serial, elas são um recurso ou melhor, elas são recursos que permitem que a gente converse com o nosso sistema embarcado, né? E elas se subdividem, na verdade, elas não se subdividem. As portas serial, elas possuem a grosso modo, duas partes. Um terminal de recepção, também conhecido como RX, e um terminal de transmissão, também conhecido, né? Você vai encontrar tanto em datasheets quanto em praticamente qualquer lugar que você procurar. Um terminal de transmissão é chamado de TX. Bom, como o nome já remete um pouco, esses terminais eles servem para duas coisas. O RX ele serve para que a gente consiga mandar dados para o nosso sistema embarcado,
uma vez que ele é um terminal de recepção, e o terminal de transmissão TX, ele é aquele através do qual nós conseguimos colher dados do nosso sistema embarcado. Ou seja, o nosso sistema embarcado ele transmite dados por esse terminal. Então a gente pode colocar no TX dele algum outro recurso, algum outro dispositivo que vai receber esses dados que ele está jogando para a gente, que ele está exportando para a nossa aplicação. Bom, passando mais à frente, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar os terminais da porta serial do nosso sistema embarcado e vamos conectar aos terminais de uma porta serial da nossa aplicação JavaScript, né? E como isso funciona? Bom, as portas serial do nosso sistema embarcado, como a gente vai utilizar aqui um Arduino Uno, essa porta serial que ele possui apenas uma, ela está disponível através da porta USB que existe na nossa placa de desenvolvimento, né? Caso você esteja utilizando o microcontrolador separadamente, você vai ter que olhar quais são os pinos certinho e conectar esses pinos, né, ao que você quer utilizar como recurso para interagir com o microcontrolador. Mas como a gente está tratando de uma placa de desenvolvimento, esse trabalho já foi feito para facilitar para a gente e essas portas serial foram colocadas na porta USB. Em relação à aplicação sendo executada pelo Node.js, bom, a gente tem que entender uma coisa. O Node.js é um interpretador. O que quer dizer isso? Ele pega um código JavaScript, interpreta e realiza as ações que estão contidas nesse arquivo, né? Além disso, além de ter esse papel de interpretador, o Node.js ele também consegue acessar os periféricos do nosso computador, por exemplo. E o que eu quero dizer com isso? Os nossos computadores eles possuem várias portas serial, né? Essas portas elas são, hoje em dia, se você estiver falando, por exemplo, de um notebook, como eu estou usando aqui, essas portas serial elas estão disponibilizadas nas portas USB. A gente também encontra no nosso dispositivo, se você estiver utilizando o Windows, como porta COM, né? Você já deve ter visto isso em algum momento mexendo no computador. Mas qual é o ponto? O ponto é, nós vamos pegar um cabo USB, ligar no nosso computador e ligar esse mesmo cabo USB no nosso Arduino. E o que eu vou fazer? Eu vou conectar o RX da minha aplicação Node.js no TX do Arduino e eu vou conectar o TX da minha aplicação no RX do Arduino. Claro, como a gente já está utilizando a porta USB que está prontinha, a gente não precisa se preocupar com isso, porque tudo já está encaminhado ali. Mas, novamente, se você estivesse utilizando apenas um microcontrolador, você deveria pegar a porta USB, colocar no conversor, o conversor FTDI, você liga o USB de um lado e no outro lado você sai com os pinos da RX e TX e liga diretamente nos pinos do controlador. Sempre o RX de um no TX do outro, ok? Bom, dito isso, a gente pode partir para o nosso próximo passo. E qual é esse passo? De fato, resolvemos o exercício, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é implementar o hardware da nossa aplicação. O hardware ele vai ser composto pela nossa placa Arduino e nós vamos utilizar, como o exercício pede, 2 LEDs para compor o nosso circuito. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher 2 das portas digitais existentes para acionar os LEDs externos que a gente quer usar. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou escolher as portas 11 e 12. Não tem nenhum motivo aparente, não existe nada que me beneficie utilizando essas portas. Foi apenas uma questão de escolha simples e você pode escolher a que você quiser para desenvolver o seu projeto, ok? Além disso, uma vez que a gente fez isso, nós temos que conectar os terminais de 2 resistores às portas digitais que nós escolhemos. Ou seja, no nosso livro, consta que quando a gente está trabalhando com portas de saída digital, e principalmente quando a gente vai acionar LEDs, né, que são os recursos mais básicos, que provavelmente vai ser o que você vai ter em casa, caso você esteja simplesmente aprendendo ou não almejando um projeto maior, nós temos que utilizar o que a gente chama de resistores limitadores de corrente. No nosso livro, isso tudo está explicadinho, você pode dar uma lida ali e vai ser tranquilo. Esses resistores, o que a gente vai fazer? Nós vamos conectá-los às portas de saída digital
conforme mostra essa figura que eu estou mostrando aqui para você agora. Esses resistores, eles servem justamente para não permitirem que a corrente ou drenada pelas portas de saída digital ou fornecidas, elas ultrapassem níveis que possam ser prejudiciais aos equipamentos, tanto ao LED quanto à própria porta. Beleza? Agora vamos para o próximo passo, que é basicamente conectar os LEDs no nosso circuito. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai conectar os anodos dos nossos LEDs nos resistores. O anodo é aquela parte mais redondinha, né? E os catodos dos nossos LEDs ao GND. Dessa maneira aqui. O que isso implica? Basicamente, o que você precisa entender aqui, e novamente é uma coisa que está explicada com detalhes no nosso livro, é que os LEDs eles precisam de condições adequadas para que eles possam ser iluminados. Para que eles possam emitir luz, né? E uma dessas condições é que o potencial elétrico no catodo seja menor do que o potencial elétrico no anodo do nosso LED. Claro, não é simples assim. O que eu estou dizendo é uma coisa puramente ideal, porque existe um valor que um desses potenciais elétricos deve ser maior do que o outro, e também os LEDs possuem curvas, né? Curvas de tensão corrente que a gente tem que respeitar para conseguir funcionar com os nossos componentes. Mas se tratando desse tipo de aplicação, é suficiente que a gente coloque o nosso anodo conectado a um resistor conectado à porta de saída digital e o nosso catodo ao GND. Pergunta: o resistor ele precisa ficar ali? Não, ele pode ser colocado também entre o catodo e o GND, não tem problema algum. Beleza? Vamos prosseguir então. Mas antes disso, repare que um artifício que a gente utilizou aqui nesse circuito foi recorrer à linha lateral do nosso protoboard, justamente para que a gente consiga concentrar o GND na linha mais à esquerda. Então todo esse barramento vertical à esquerda ele é composto pelo GND. Isso serve para facilitar na nossa montagem, enfim. É um recurso que a gente pode utilizar para ter um circuito mais limpo. Bom, feito isso, terminamos a implementação do nosso hardware. Agora a gente pode partir para a implementação do nosso firmware. Quando eu digo firmware, eu estou dizendo aquele software que vai embarcado no microcontrolador do nosso sistema embarcado, né? E aqui pode ser, eu estou falando tanto dos Arduinos quanto dos ESPs, o procedimento é o mesmo, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é determinar o modo de operação das portas que a gente está utilizando. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a nossa Arduino IDE e nela a gente vai começar a brincar no que vai ser a nossa aplicação, correto? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é, quando você abre um arquivo novo, ele vem com algumas coisas já escritas, né? E existem pessoas que gostam de trabalhar dessa maneira, com uma chave em cima e uma chave embaixo. Eu não gosto muito de fazer assim pela forma de como eu gosto de organizar o meu código. Mas isso é porque eu estou desenvolvendo um código em C né? Quando você for desenvolver um código em JavaScript, é um costume que essa chave permaneça em cima, mas pode ser do jeito que você quiser, não vai estar errado, vai funcionar da mesma forma. Bom, vamos partir para o desenvolvimento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o modo de operação das portas digitais que a gente está utilizando. O que eu quero dizer como determinar o modo de operação? Eu quero dizer o seguinte: você lembra que as portas digitais elas possuem a capacidade de atuar tanto como portas de entrada digital como portas de saída digital? Então, aqui, determinar o modo de operação é dizer como ela vai funcionar. O que a gente precisa fazer aqui é recorrer ao que a gente chama de função pinMode. Essa função ela é escrita dessa maneira, né? Ela está sendo colocada dentro da função setup, por quê? Porque na maior parte das vezes, as configurações de periférico, ou seja, as configurações dos recursos do nosso sistema embarcado, ela é feita na função setup se a gente estiver falando de um Arduino. Por que isso? Porque a função setup ela é executada apenas uma vez e no início do boot, ou seja, na inicialização do nosso sistema embarcado. Uma vez que ele é ligado, essa função setup ela é executada uma vez e depois disso tudo acontece dentro da função loop.
Beleza? Voltando para a função PinMode, ela possui dois parâmetros. Os parâmetros são coisas que a gente coloca dentro desses parênteses e que dão a função os dados que ela precisa para poder trabalhar, né? O primeiro parâmetro da função PinMode é a porta digital que a gente quer manipular. Eu vou estar manipulando, uma das minhas portas é a porta 11, né? E o segundo parâmetro diz respeito ao modo de operação propriamente dito. Como eu quero que ela funcione como uma porta de saída digital para acionar o meu LED, eu vou utilizar a palavra reservada output. Em seguida, a gente coloca o ponto vírgula, porque nessa linguagem de programação, o ponto vírgula é obrigatório. Beleza. Determinei o modo de operação de uma das minhas portas. Agora o que eu preciso fazer? Repetir o mesmo procedimento para a porta 12, que é a segunda porta que a gente vai utilizar. Então aqui eu escrevo novamente pinMode 12 output ponto vírgula. Pronto. Aqui a gente já cumpriu o primeiro requisito da nossa lista de coisas que a gente precisa resolver, né? Então, o segundo passo que a gente precisa entrar e trabalhar em cima dele é a realização da inicialização da porta serial do nosso sistema embarcado. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, você lembra que a porta serial ela é utilizada para que a gente consiga se comunicar com o nosso sistema embarcado através de uma aplicação externa ou de outro dispositivo? Então, essa porta ela precisa ser inicializada. E como que a gente faz isso? A gente faz isso aqui na função setup também, porque nós estamos falando de configuração de um periférico, né? E a gente vai fazer isso através da sentença serial.begin. Eu não vou entrar muito no mérito aqui do que quer dizer a palavra serial e do que quer dizer a palavra begin, mas essa sentença, como um todo, ela serve para que a gente consiga inicializar a porta serial no nosso sistema embarcado. E ela recebe um parâmetro que é a taxa de transmissão de dados que a gente vai utilizar. Bem comum o valor de 9.600. Aqui, essa é uma taxa de transmissão de dados que você vai encontrar basicamente em todos os exemplos, todos não, mas grande parte dos exemplos com placas Arduino, né? Se você procurar na internet, você vai estar achando esse valor. É uma taxa de transmissão de dados relativamente baixa, né? Mas para nossa aplicação, tá tranquilo, ela vai funcionar perfeitamente, beleza? Bom, vamos agora voltar para a nossa lista de tarefas. Uma vez que a gente realizou a inicialização da porta serial da nossa placa, a gente precisa o quê? Avaliar se existem bytes recebidos e tratá-los caso seja necessário. Bom, o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, a nossa aplicação JavaScript ela vai enviar bytes, né, através da porta serial para a nossa placa de desenvolvimento, para o nosso Arduino. Quando esses bytes chegarem, eu vou pegar eles e vou tratar. A nossa política aqui vai ser a seguinte, eu vou utilizar os bytes referentes às letras A e B maiúsculo para o LED da porta 11 e C e D maiúsculo para os LEDs da porta 12. Ah, mas o que tem a ver a letra maiúscula com byte? Todas as letras elas são codificadas em bytes, ou seja, você pode ter qualquer letra ela pode ser descrita por uma sequência de 8 bits. Né? Na verdade, os 8 bits dão muito mais do que as letras que a gente possui. Então, existem outros símbolos também que são utilizados, são inclusos nessa linguagem, vamos dizer assim, né? Nessa codificação ASCII 2, que a gente chama. Então, a letra A maiúsculo, ela tem uma representação binária tal. A letra B maiúscula, ela tem uma representação binária diferente. Então, a gente vai trabalhar com isso. Beleza? Vamos voltar aqui para o código e eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso aqui. Basicamente, como eu quero analisar bytes e tratar bytes, eu poderia estar fazendo tanto na função loop quanto na função setup. Mas a função loop ela tem a característica de ser uma função recorrente, ou seja, ela reinicia, ela é cíclica, né? Então, assim que o código é executado até o final, ele volta para o começo. Como eu quero que a verificação da existência de bytes no buffer da minha porta serial seja recorrente, ou seja, eu quero sempre estar verificando, eu tenho que incluir tudo que eu vou fazer aqui dentro da função loop. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte, eu vou utilizar uma estrutura condicional if, né? A estrutura condicional if, isso está tudo explicadinho no nosso livro,
ela serve para eu comparar, para eu testar alguma hipótese e tomar alguma ação com base no resultado dessa hipótese. O que eu quero testar aqui? Eu quero testar se existem bytes recebidos para serem lidos. Isso eu faço através da sentença serial.available. Essa sentença ela me retorna, ou seja, sempre que ela é executada, ela me devolve o número de bytes que existem para serem lidos. Mas eu não quero saber o número em si, eu quero saber se existem bytes. Então, aqui eu coloco um maior do que 0. E em seguida abro as chaves para o conteúdo da minha estrutura de verificação. Uma vez que existem bytes para eu ler, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um desses bytes, já que nós estamos tratando apenas de... O nosso protocolo de comunicação, digamos assim, ele é baseado em envio de caracteres com 4 possibilidades. Eu vou pegar um desses bytes e vou ver a qual letra ele corresponde. Correto? Bom, e como é que eu faço isso? Eu vou utilizar aqui o que a gente chama de estrutura switch case, né? Essa estrutura ela funciona da seguinte maneira. Existe uma parte que se chama switch. Esse switch ele recebe um parâmetro, digamos assim. Esse parâmetro é o que eu quero analisar. E o que eu quero analisar? Eu quero analisar um byte que eu vou pegar do meu buffer, né? Que eu vou pegar da minha fila de coisas que chegaram. Então eu faço essa aquisição através da sentença serial.read, né? Uma vez que eu peguei esse byte, que vai ser o primeiro que chegou, o que eu vou fazer? Eu abro chaves aqui de novo, né? E eu vou colocar a parte complementar dessa estrutura, que são os cases. Então, caso seja a letra A maiúsculo, alguma coisa vai acontecer. Essa coisa eu vou colocar aqui dentro e assim que eu terminar de escrever o que eu quero, eu vou utilizar uma instrução chamada break, que ela vai sair do meu switch, já que eu já encontrei o que eu queria. Então vamos lá. Eu verifico se existem coisas para serem lidas. Caso tenha, eu leio a primeira. Se a primeira for o caractere A maiúsculo, eu faço uma certa coisa. E o que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu LED da porta digital 11, né? Que agora já é a porta de saída digital. E como eu faço isso? Para eu ligar esse LED, eu tenho que disponibilizar um nível de tensão alto. E esse nível de tensão ele é disponibilizado através da função digital write. Essa função também recebe 2 parâmetros. O primeiro é o pino 11, porta digital 11, e o segundo corresponde ao nível de tensão que eu quero. Se eu quero um nível lógico alto, ou seja, 5 volts, eu vou utilizar a palavra reservada high. Beleza? Agora eu tenho que fazer a mesma coisa para caso eu receba o caractere B maiúsculo, por exemplo, né? Eu posso colocar aqui um outro case B, 2 pontos, abre chaves, digital write, 11, low, em seguida coloco o break aqui embaixo. Eu posso aqui repetir essas duas coisas, eu vou fazer dessa maneira, mas eu sugiro que você pegue e reescreva tudo isso, porque você está aprendendo a fazer. Então vai ser melhor para você fixar. Mas eu copiei e colei. E aqui eu vou trabalhar com as letras C e D maiúsculo. E aonde eu ligo o LED 11, eu vou ligar o 12 e em seguida eu vou desligar o 12. Beleza. Esse aqui é o nosso código. É o código que a gente vai precisar para a aplicação de hoje. Como eu sei se está funcionando? A gente vem e compila. Coloca ele para compilar. Tem que verificar certinho se está tudo conectado, se as coisas estão conectadas, se a porta serial está configurada. Enfim, carregado, o nosso Arduino já conta com o nosso código. Quando a gente for ver na prática, eu vou mostrar para vocês ele funcionando. Beleza? Bom, assim a gente cumpriu, né, o que era pedido na nossa lista aqui. Avaliamos se existem bytes recebidos e vimos como a gente faz para poder tratar eles. Bom, vamos passar agora para a implementação do software, que é o que a gente vai fazer com o JavaScript. A primeira coisa que a gente precisa fazer é importar o módulo serial port para dentro do nosso projeto. Bom,
Não sei se você se lembra, mas no nosso livro a gente está utilizando o VS Code para poder estar realizando a implementação dos scripts feitos com JavaScript referentes ao nosso projeto. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou abrir o VS Code para a gente poder mexer nele. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, de fato, é importar o módulo que a gente vai utilizar. Aqui tem um pulo do gato, que é o seguinte. Atualmente, quando o nosso livro foi escrito, a gente incluía esse módulo no nosso projeto de uma forma. Agora a gente vai fazer isso de outra forma, porque a documentação mudou. Não só a documentação, mas a implementação do módulo, a versão dele foi alterada e trouxe mudanças e a gente precisa respeitar isso. Como que a gente vai fazer essa inclusão do módulo no nosso projeto? A gente vai utilizar a palavra const. Por que a palavra const? Porque a gente vai estar criando uma variável constante, né, que ela vai receber o nosso módulo. Essa variável a gente vai chamar ela de serial port. Dessa maneira aqui que eu escrevi, é importante que você coloque dessa forma. E em seguida, essa variável ela vai receber o nosso módulo. O módulo ele é recebido com a utilização da função require. E entre aspas, a gente vai escrever aqui serial port. Fazendo isso, a gente já consegue incluir esse módulo no nosso projeto. Esse módulo ele é imprescindível por quê? Porque ele que é quem vai permitir que a gente consiga acessar as portas serial do nosso computador com o Node.js e enviar e receber dados. Nesse caso, a gente vai apenas enviar. Aqui, como a gente está falando de JavaScript, você pode colocar o ponto vírgula ou não. Fica a seu critério. Eu gosto de colocar porque a maior parte do meu tempo eu desenvolvo em C++, então acaba ficando um pouco de vício. Mesmo sem eu pensar, eu já acabo colocando. Então, fizemos aqui a primeira parte, né, do que foi pedido para a gente. E agora a gente vai para a segunda parte da nossa implementação, né? E essa segunda parte ela consiste em quê? Ela consiste em criar um objeto que vai ser responsável pela manipulação da nossa porta serial. Bom, aqui é importante que você saiba uma coisa, né? O conceito de objeto. Objetos eles têm uma eles significam coisas um pouco diferentes, né? Em virtude de cada linguagem de programação que a gente está utilizando, né? No JavaScript ele vai ser uma variável, né? É uma variável que vai conter um objeto. Na verdade, praticamente tudo no JavaScript é objeto, né? Então nós vamos criar um objeto como se a gente estivesse criando uma variável, né? Não vou utilizar a palavra const também. Ah, mas por que você está utilizando a palavra const? Eu estou utilizando a palavra const porque eu estou criando uma variável que não vai ser alterada, né? Eu vou chamar ela de Arduino. E aqui, essa variável, o que vai ser atribuído a ela? Eu vou utilizar a palavra new. Eu vou utilizar também a palavra serial port, que é justamente aquele cara que a gente acabou de criar aqui em cima, né? Serial port. E eu vou também colocar aqui, abrir parênteses e abrir chaves. Dentro das chaves, ele me dá algumas instruções, né, de coisas que eu posso estar adicionando, mas eu vou adicionar basicamente duas coisas aqui. A primeira é a palavra path. Essa palavra ela me diz qual é a porta serial que eu vou estar manipulando, né? Como no meu projeto a porta que está em uso é a COM4, eu vou abrir aspas simples e digitar aqui COM4. Em seguida, eu vou colocar uma vírgula e vou digitar uma outra palavra reservada aqui, que é a baud rate, que é justamente a taxa de transmissão de dados que eu vou utilizar. E aqui eu vou ter que colocar o mesmo número que foi utilizado na configuração do periférico, né? 9600. Pronto. Isso aqui diz o seguinte: a variável Arduino vai ser a variável responsável por abrir a porta serial COM4 e tudo que entrar e sair dela foi ajustado para que aconteça uma taxa de 9600. Beleza? Agora, assim a gente cumpriu a segunda parte do nosso... cumprimos a segunda parte da nossa lista de tarefas aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Vou voltar aqui na lista.
Agora a gente vai ter que implementar as funções para a realização dos comandos adequados, né? Que funções são essas? Bom, vão ser as funções para ligar e desligar os LEDs da nossa aplicação. E como é que a gente faz isso? Para você criar uma função, você digita a palavra function e em seguida você digita o nome dela. Eu vou usar o nome ligar LED 1 e você coloca o parênteses aqui. Em seguida, você abre chaves. Você pode fazer tanto assim quanto assim. Eu vou fazer assim porque eu tô com uma tendência a respeitar a boa prática do JavaScript, que é como as coisas normalmente funcionam, né? Então, no ligar LED 1, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a palavra arduino.write. E o que isso vai fazer? O arduino.write, ele vai mandar alguma coisa através da porta serial. E o que eu vou mandar? Eu vou mandar o byte referente à letra A maiúsculo. Em seguida, eu vou fazer a mesma coisa para desligar o LED 1, né? Function desligar LED 1, abre chaves, arduino.write, entre parênteses, a letra B maiúsculo. Então, sempre que a função ligar LED 1 for executada, eu vou enviar o A maiúsculo. A função desligar LED 1 for executada, eu vou enviar o B maiúsculo. Aqui, para agilizar, vou copiar o nosso código e vou colocar aqui C, D, e aqui eu vou mudar o nome das nossas funções. Ligar LED 2 e desligar LED 2. Bom, beleza, implementamos as funções que a gente precisava. Vou voltar aqui agora para a nossa lista de tarefas. E o que a gente precisa fazer agora é executar as funções com temporização. Bom, por que isso é necessário? Isso é necessário pelo seguinte motivo. Quando a gente está lidando com placas Arduino de maneira específica, a placa Arduino Uno, sempre que essa função aqui é executada, olha, essa função e existe uma conexão entre as portas serial do computador com a do Arduino, o Arduino reseta. Então, assim que você se conectar, se você já mandar alguma coisa, você vai pegar esse tempo de reset e você pode perder o que você mandou. Então, uma boa prática aqui, a gente está temporizando nossos acionamentos, né? Para que a gente consiga garantir que a porta reiniciou e ela esteja devidamente, para garantir que o nosso Arduino se iniciou e que a porta serial dele seja devidamente conectada com a da nossa aplicação. Ok? E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou utilizar aqui uma função chamada setTimeout. E essa função ela é responsável por fazer uma outra coisa ser executada após tantos segundos da finalização da leitura do meu código. O que eu quero fazer? Eu quero ligar o LED 1 após 2 segundos. O 2000 é porque esse tempo está em milissegundos. Então, se eu fizer simplesmente isso, o que vai acontecer? O Node vai ler o meu código todo, de cima e embaixo. Quando ele chegar embaixo, ele vai contar 2 segundos e ligar o LED 1 e a execução vai ser finalizada. Beleza? Vamos ver como é que isso fica? Vou salvar aqui o nosso código. Salvei. Vou colocar a nossa câmera aqui. Vou colocar a nossa câmera. E vou mostrar para você isso acontecendo aqui ao vivo. Vou vir aqui no nosso código, botão direito e clicar em Run. 1, 2 e acendeu o LED da nossa aplicação. Ah, mas eu quero apagar esse LED depois de 2 segundos. Uma das maneiras de eu fazer isso é vir aqui e colocar aqui desligar LED 1 e colocar aqui depois de 4 segundos, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, vamos executar. Observe que o Arduino dá uma reiniciada. 1, 2, ligou, mais 2, desligou. E assim o nosso processo é finalizado. A mesma coisa eu posso fazer com o LED 2. Veja bem, se eu mudar aqui para o LED 2, tanto a função de ligar quanto a de desligar, salvar o meu código e rodar de novo, ele vai fazer exatamente a mesma coisa
com o outro LED. Ligou, depois de 2 segundos ele vai desligar. Beleza? Então aqui a gente conseguiu realizar o nosso primeiro exercício, que consistia em implementar uma forma de nós conseguimos manipular os nossos LEDs de maneira separada, né? Agora, o que falta a gente fazer? Vamos fazer o exercício 2, né? Que ele tá aqui de cinza, né? Perdão, eu não coloquei ele em preto, acabou passando batido, mas ainda com o circuito implementado no exercício anterior, a gente tem que alterar o script para que os nossos LEDs eles acendam e apaguem de maneira alternada, beleza? E como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos voltar lá para o VS Code. Isso aqui é uma forma muito interessante de fazer. A gente vai utilizar o que a gente chama de chamadas recursivas para poder resolver esse problema. O que eu vou fazer aqui? Vou mudar minha função aqui para ligar LED 1, né? Vou apagar essa aqui de baixo. E o que eu vou fazer? Ligar LED 1. Assim que eu ligar o LED 1, assim que a minha função ligar LED 1 for executada, o que ela vai fazer? Ela vai mandar o caractere para o LED 1 ser ligado. Eu vou chamar a função desligar LED 2. Então, eu vou ligar o LED 1 e desligar o LED 2. E vou aqui dar um set timeout. Ligar LED 2 2000. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: assim que o LED 1 for ligado, eu vou desligar o LED 2 e vou... Perdão, aqui é desligar LED 1. Perdão. Não, é ligar LED 2 mesmo. Viajei. Eu vou desligar o LED 2 e vou contar 2 segundos. Não, tô doidão aqui. Desligar LED 1. É porque poderiam ser feitos de duas formas, mas eu quero fazer assim que eu acho mais interessante. Depois de 2 segundos, eu vou executar a função desligar LED 1. Na função desligar LED 1, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou mandar o caractere para desligar o LED 1, vou ligar o LED 2 e vou contar set timeout. Eu vou contar 2 segundos para ligar o LED 1. Então eu vou fazer um ciclo. Meu ciclo vai ser o seguinte: eu vou ligar o LED 1, enviar o caractere para ligar o LED 1, vou enviar o caractere para desligar o LED 2, isso vai acontecer porque essa função vai ser executada. Eu vou contar 2 segundos e vou desligar o LED 1. Quando eu desligar o LED 1, eu vou ligar o LED 2 e vou contar mais 2 segundos para religar o meu LED 2. Beleza? Vamos ver isso funcionando? Vou trazer aqui, salvei e vou executar. Executando, ele vai ligar o LED 1, depois de 2 segundos ele vai ligar o 2, depois de 2 segundos ele vai ligar o 1 novamente, e ele vai ficar alternando assim indefinidamente. Porque sempre que uma função é executada, ela, após 2 segundos, ela vai gerar um comando que vai fazer com que essa alternância aconteça. Beleza? Então, resolvemos os nossos 2 exercícios propostos para essa aula. Eu vou voltar aqui na minha telinha. E caso você não tenha entendido, caso você tenha tido algum problema, alguma dúvida referente a alguma coisa que foi falada aqui, seja em termos de programação, seja em termos de implementação do circuito, seja em termos do desenvolvimento do nosso software, você pode estar colocando essa dúvida aonde você tiver para colocar. Se você estiver vendo esse vídeo na nossa comunidade, você pode escrever embaixo do vídeo, ter uma área para você deixar sua dúvida. Você pode também mandar no nosso grupo de alunos, você pode me mandar no privado essa dúvida. E se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, né, porque ele vai ficar ali por uma semana, você pode também deixar nos comentários que a gente vai estar vendo e respondendo a sua dúvida, beleza? Bom, tenha um grande abraço, muito obrigado por estar junto comigo nessa aula e sempre continue estudando, beleza? Fique bem. Valeu!